Inicialmente, o homem encontrava-se diante de um mundo dado. Esse era o período da metafísica clássica, em que se acreditava que as coisas possuíam uma essência apreensível. Posteriormente veio Descartes, que instituiu o sujeito na famosa expressão penso, logo existo. O sujeito então livrou-se das estruturas e passou a sujeitar o mundo a partir de sua consciência, da mente. Contudo, no século XX, com o advento da fenomenologia de Husserl e da filosofia hermenêutica de Heidegger, surge um novo paradigma relacionado à intersubjetividade. Nesse novo paradigma, os limites do mundo passam a ser dados pela linguagem, que passa a ser condição de possibilidade. Mas, afinal, o que representa o paradigma da intersubjetividade? Que implicações ele tem para o direito? Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir desse instante você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento. Com referência literária em mãos, eles vão nos ajudar a entender questões e assuntos que atravessam o direito e a sociedade contemporânea. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir o tema o paradigma da intersubjetividade. Para isso, recebemos no estúdio Mário Fly, filósofo e psicanalista, Catherine Rosenfield, professora de Literatura e de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. Esse tema é um tema que é muito caro, acho que para todos nós. E eu quero começar com o Drayton. O que você trouxe para nós? Realmente é um tema instigante, a questão da intersubjetividade. E eu trouxe um conto judaico que é citado pelo filósofo alemão judaico, que é Ernest Tugendhat. Ernest Tugendhat esteve várias vezes no Brasil, escreveu um livro bem interessante chamado Ética e Política. E nesse conto judaico, ele narra o seguinte, trata-se do seguinte no conto. Trata-se de um rabino que pergunta aos seus discípulos, quando termina a noite e começa o dia? São dois discípulos que tentam responder essa pergunta do rabino. O primeiro discípulo diz, será que termina a noite e começa o dia quando eu posso distinguir à distância um cão de uma ovelha? O rabino dá aquela resposta que não se pode hoje didaticamente nunca dar. Essa resposta está errada. Não se pode hoje mais dizer que está errado. Aí o outro discípulo tenta uma resposta a essa pergunta e diz, será que termina a noite e começa o dia quando eu consigo distinguir uma tamareira de uma figueira? E a resposta do rabino, de novo, incorreta. E aí eles, já um pouco ansiosos para saber a resposta correta, recebem a seguinte proposta ou afirmação do rabino. Termina a noite e começa o dia quando eu consigo perceber no rosto de cada um que me circunda o rosto de um irmão e de uma irmã. Assim termina a noite e começa o dia. E aí nós temos a questão da intersubjetividade muito forte, vamos dizer assim, que é um tema muito caro aos filósofos do diálogo, e alguns deles ligados ao judaísmo, como Rosenzweig, como Martin Buber, para citar dois deles, né? E Levinas, evidentemente. A questão toda do olhar, do rosto, há discussões aí, como é que se traduz visage, nos estudiosos de Levinas. Mas essa questão do rosto, do outro, é uma questão muito forte nesses filósofos do século XX, evidentemente, como tu bem disseste, Lênio, antes, também na fenomenologia, em Husserl e Heidegger. Muito bem. E Mário Fly? Eu trouxe o
Huis Clos, de Sartre, que se traduz por Entre Quatro Paredes, que é uma peça de teatro que Sartre escreve, publica em 1944, logo em seguida da publicação de L'Être Linéaire, Ser ou Nada, em que se trata de 3 personagens, Garçon, Inês e Estela. Esses personagens, primeiro aparece Garçon, que chega num lugar que na realidade é o inferno, né? Ou seja, eles vão se denominar que eles estão ausentes. E depois chega Inês e finalmente Estela. E o que se trata é que eles foram condenados ao inferno pelos seus crimes, né? E o que caracteriza Garçon é que ele é um covarde, né? Por sua vez, Inês é uma manipuladora e Estela é uma mulher que só quer ser desejada, né? E por isso pratica o infanticídio, né? Porque ela quer ser vista, olhada. E é um ambiente em que eles estão fechados numa peça, né? A porta tem o criado, né, que os introduz e depois não volta mais. E a campainha não funciona para abrir a porta, para poder sair. Não tem as janelas, não tem janelas. E as luzes nunca se apagam jamais. E eles não podem fechar os olhos, né? Não tem pálpebras. Ou seja, eles não dormem, estão sempre sob o olhar. É um olhar incessante. Então, é uma peça muito rica, porque através dela Sartre vai colocando essa dimensão do outro, e o outro na medida em que é um desconhecido e é uma ameaça, e ao mesmo tempo, como não tem espelho nenhum na sala, ninguém pode apreender a sua imagem no espelho, a não ser no outro. Então, aí Sartre desenvolve uma dimensão fundamental da intersubjetividade, que eu só aprendo a minha imagem no outro, realmente, né? E por isso o outro é indispensável. Mas é uma relação entre os 3 de conflito, né? De conflito, que vai se desenrolando na peça. Até que, finalmente, Garçon chega à grande conclusão, né, de que o inferno mesmo, porque um é carrasco do outro, o inferno mesmo não é o inferno, mas o inferno são os outros. Que é uma questão de intersubjetividade. Da intersubjetividade. Ou seja, Perfeito. Essa dimensão de que a relação com o outro é uma relação sempre difícil. Essa é a relação do ser com e do ser com os outros, aquela questão. Exatamente, do Mitsein do Heidegger, né? Do Heidegger. O Mitsein do Heidegger, que Heidegger introduz também no Das Mann, no impessoal. No impessoal, bem no parágrafo que ele trabalha o impessoal. O agente, como alguns traduzem, a agente, né? Exato, o que se diz a gente pensa que... Isso. E no fundo a gente nem pensa. A gente nem pensa. Então eu vou pegar esse mote e por isso que eu trouxe um autor austríaco, Thomas Bernhard, sobre o qual, em breve, na semana que vem, no dia 16, vai ter uma grande exposição na Praça da Matriz, que é como Beckett. Depois a gente vai mostrar os livros. Depois tem belos livros, que é um dos autores que fica remoendo o desvanecimento, a decadência da intersubjetividade depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é um autor extremamente cáustico, cuja peça, Heldenplatz, Praça dos Heróis, faz alusão à anexação da Áustria por Hitler, né? Então, esse enxugamento, né, de qualquer reconhecimento entre nações, entre sujeitos, entre povos, né? Esse total fracasso, né, da ideia hegeliana, né, do Estado, da soberania do Estado e também de todos os mecanismos de mútuo reconhecimento entre homem e mulher, entre outros, né, como tu tinhas falado naquele conto judaico. É uma peça sobre o retorno de um professor judeu depois da guerra. Ele volta, né, um grande professor de Oxford, que retorna para Viena e cuja mulher, nesse apartamento que dá
a vista para a Praça dos Heróis, que é o antigo Palácio Imperial, né, com o Jardim do Povo na frente, né, então é a ideia do reconhecimento intersubjetivo entre classes sociais, né, a aristocracia e o povo. Então, tudo isso retorna nos fantasmas, nas alucinações da mulher. Cada vez que ela senta ao meio-dia para almoçar, ela ouve os gritos dos austríacos aclamando Hitler em 38. Então, o professor decidiu que ele vai voltar para Oxford e todas as malas já estão prontas. Aí ele comete suicídio na noite anterior e se precipita pela janela do apartamento. Então, toda a peça ela tem lugar com esse fato, né, o dia do enterro, imediatamente, o primeiro ato, imediatamente antes do enterro desse professor Schuster, né, entre as malas e os objetos desse senhor. E o jeito genial do Thomas Bernhard é que ele não trata mais, né, como vocês ainda falaram, né, em Sartre, no conto judaico, é o mundo vivido que está sendo representado. Em Thomas Bernhard, nós já não temos mais acesso a esse mundo, a essa Lebenswelt heideggeriana, mas nós temos acesso apenas a frases remoídas automaticamente. Então, todos os personagens são autômatos que reproduzem de maneira extremamente plausível e com grandes efeitos irônicos as frases feitas que nós usamos na vida cotidiana. E a governanta, a empregada, repete as frases extremamente autoritárias e também não intersubjetivas, mas ditatoriais. Já uma decaída aí. Uma decaída total. Então, a peça é essa litania de retomadas de frases feitas, onde nada mais se comunica, onde tudo, como nas peças do Beckett, né, aponta para o fim, para a morte, para... E a perda do próprio fundamento também, nesse sentido... Das mediações intersubjetivas. Das mediações intersubjetivas, exatamente. que transforma as coisas numa mera narrativa. Então, são frases. Tudo aquilo que em outros autores é ainda um resíduo de esperança, né, o princípio esperança nas filosofias judaicas, no Bloch. Tudo isso, todos os lugares simbólicos são esses lugares intermediários que não são nem isso, nem aquilo, um apagar-se das esperanças, né, de um contato verdadeiro com as pessoas, os sentimentos se transformam em nojo, né? Então a governanta fala da mãe dela que ela deveria visitar no Altersheim, né, no asilo de velhos, mas que ela tem nojo, né? Então, em vez de ter amor... O primeiro bloco está terminando, ficamos na sequência Direito e Literatura, depois do intervalo, vamos discutir mais, enganchando isso que falamos agora, sobre o paradigma da intersubjetividade e ainda trazer sobre a evolução histórica, falar sobre a evolução do pensamento filosófico e como é que a literatura pode nos ajudar a compreender isso. Nós já voltamos, um instantinho só.